Olá, tudo bem? O Câmara Aberta de hoje está especial. É que nós preparamos uma retrospectiva com os principais temas que foram abordados durante esta temporada que está se encerrando agora. Falamos sobre política, educação, cidadania, cultura, lazer e até esporte. Sempre com o compromisso de chegar até você da forma mais democrática possível. No primeiro programa desta temporada, homenageamos a cidade de João Pessoa, falando sobre as belezas naturais através da percepção de quem nunca enxergou. Também discutimos sobre saúde, cuidados com a pele, diagnóstico e tratamento do câncer de mama e as dúvidas que ainda existem quanto ao Alzheimer. O que será a beleza para quem nunca enxergou? Como será a percepção de quem nunca viu a praia, o zoológico ou o teatro? Para Beto, Maria Ângela e Gilson, a imagem não traduz o que é bonito. A ideia de beleza e estética para ele está no tato, no cheiro, na audição, na forma como eles identificam a realidade. Não tem como imaginar na sua totalidade. A coisa da visão, quem nunca enxergou, que é o meu caso, eu praticamente nunca enxerguei, então é uma coisa muito subjetiva. A imagem visual para a gente não tem. Isso realmente é uma lacuna, mas se a gente for pensar nisso, a gente não faz nada, né? A questão da iluminação é uma coisa que não me diz muito respeito, porque é uma coisa que eu não tenho domínio sobre ela, porque eu nunca tive a luz, né? Nem também a escuridão, eu não tenho nada, então, nesse sentido. Então, essa parte a gente não tem muito o que dizer, mas sempre ouço falar que esse teatro é muito bonito. Se eu tive esse contato com a natureza, né? Então, através dos outros sentidos, audição, o olfato, né? Então, a gente começa a ter uma noção, né? Até mesmo pelo barulho, né? Pela mudança de clima, então você sente essa sensação de verde. Você ouvir o marulhar das ondas, né? Sentir a água, os sargassos, é uma coisa muito gostosa. Pisar na areia, ter esse contato com a natureza, né? A época mais quente do ano está se aproximando. Pois é, agora em dezembro começa o verão. Um bom período, né, para a gente tomar um banho de mar, de piscina, mas a incidência dos raios ultravioleta é maior nesse período. E aí a nossa pele acaba exigindo um pouco mais de atenção, de cuidado. Essa necessidade de proteção, ele é reflexo de orientações dadas pelos pais, pela mídia, pelos médicos ou não? O brasileiro ele tem essa consciência já de que precisa se proteger do sol. A despreocupação em reaplicação de filtro solar, de usar, porque não basta na verdade a utilização do filtro solar, é necessário o uso de acessórios como chapéus, óculos, roupas adequadas, né? Horário de exposição adequado, né? Os próprios tipos de protetores também, a depender do tipo de pele, se é uma pele de criança, se é uma pele de adulto. Quais seriam as principais causas do câncer de pele? Por exemplo, a radiação solar? A radiação solar é o que mais se destaca, né, como maior fator de incidência relacionado ao surgimento do câncer de pele. Nós fazemos anualmente, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela promove anualmente essa campanha, que é feita a nível nacional, né, onde em cada estado, né, normalmente se mobiliza inúmeros dermatologistas para que atendam gratuitamente pacientes que tenham algumas manchas de pele ou algumas outras alterações que queiram tirar as dúvidas sobre o surgimento. O que é Alzheimer? Que doença é essa? Ela ainda é um mistério para os médicos, estudiosos? A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que afeta principalmente pessoas acima de 65 anos, embora possa ocorrer em idades mais precoces. É um mistério, eu diria que sim, em muitos aspectos, porque ela foi descrita pela primeira vez há exatos 110 anos. Existem pessoas que têm maior reserva cognitiva. O que é isso? São pessoas que fazem
muita atividade intelectual ao longo da vida, que tem atividade de lazer, que tem uma atividade profissional que exige muito raciocínio. Então, acredita-se que essas pessoas, elas demoram mais a surgir os sintomas de Alzheimer. Por quê? Porque vai havendo neurodegeneração de uma determinada via neuronal, mas a pessoa tem muitas outras interconexões. Então, ela demora muito a ser diagnosticada. Meu nome é Alana Bagiotto e hoje eu estou com 34 anos. Descobri um câncer de mama aos 32 anos, no auge da minha vida profissional, e enfrentei esse câncer com muita fé em Deus e muito determinada a vencer. A Alana, que vocês acabaram de conhecer, faz parte de uma estatística que só cresce aqui no Brasil. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, só este ano foram 800 casos na Paraíba, destes 250 aqui em João Pessoa. 99% dos cânceres de mama são no sexo feminino. Então, ser mulher já é um fator de risco para ter câncer de mama. Apenas 1% ocorre no sexo masculino. Isso ocorre pelo fator hormonal da mulher. O mais importante que fique de mensagem é que a doença existe. A gente não consegue, infelizmente, impedir o aparecimento dessa doença, mas a gente precisa fazer o diagnóstico precoce, em que a chance de cura é de 95% dos casos. E quando o desejo de mudar tem a ver com um excesso de vaidade? Nós também falamos nessa temporada sobre cirurgia plástica e também conversamos com nutricionistas que tiraram todas as dúvidas sobre as famosas dietas da moda. Elas prometem desde a perda de peso até a mudança para um estilo de vida mais natural. Mas o que a ciência e os especialistas têm a dizer sobre as dietas da moda e sobre esses novos hábitos alimentares? São muitas as dietas. Eu fiz uma pesquisa e encontrei vários nomes, várias dietas da moda. Mas que dietas são essas, Karen? Então, são dietas que têm uma estratégia, né, alimentar, sempre geralmente acompanhada de uma restrição alimentar, e onde um grupo de pessoas, um número às vezes até bem elevado de pessoas, estão realizando ali aquela estratégia alimentar no intuito, na maioria das vezes, de emagrecimento. Sendo que são estratégias muitas vezes bem arriscadas, porque como envolve restrições e cada organismo responde de forma diferente, enfim, não sabe que desordens são essas internas, que se envolve já alguma doença, alguma patologia, enfim. E aí, como elas são dietas generalizadas, ela tem sim um grande risco. Elas podem sim ser estratégias fantásticas quando utilizadas de forma bem acompanhada, tá? Quando elas são bem acompanhadas, elas podem sim se tornar estratégias bem eficazes. A gente vai chamar uma reportagem agora, porque eu fui até a casa do Laison, ele que entrou numa dieta rigorosa, cerca de 2 meses, perdeu 10 quilos e mudou tudo na vida dele desde então. Inclusive, a qualidade de vida está bem melhor. Vamos ver. Parece estranho, mas é isso mesmo. Tudo que Laison vai comer antes tem que passar pela balança, seja o café da manhã, o almoço ou até mesmo aquele lanche que inclui aí uma fruta. Todos os alimentos são pesados. É que ele segue um plano alimentar orientado por uma nutricionista que regula a quantidade de gramas de cada porção alimentar. Exatamente. A minha nutricionista, ela passou esse plano alimentar para a minha reeducação e, através dele, eu consigo fazer de acordo com as medidas que ela passou. No caso, um exemplo aqui, a tapioca. Ela passou para me fazer a tapioca com 50 gramas de tapioca. Como a tapioca só tem carboidrato, ela passa a aveia para me misturar, para poder ficar melhor, entendeu? Aí eu posso misturar com queijo, posso colocar orégano, tomate. Variar de acordo com os dias, né? Para não enjoar também. Exatamente. Assim que eu peguei esse plano alimentar, eu fiquei pirado, porque primeiro que eu não tinha uma balança e eu estava tentando fazer de acordo com como ela coloca aqui também, 5 colheres. Só que 5 colheres de sopa você não sabe se realmente são 50 gramas.
Foi aí que eu vi que eu precisava de uma balança alimentar para poder deixar realmente de acordo com o plano alimentar. Desde que percebeu que estava acima do peso e que isso estava afetando muito na sua qualidade de vida, Laison resolveu buscar alternativas que o ajudassem a emagrecer. Mas todas foram sem sucesso. Foi aí quando ele decidiu que era hora de mudar. Várias vezes eu tentei, sem a ajuda do nutricionista, várias vezes eu tentei cortar umas coisas, como cortar refrigerante, mas na outra semana eu já estava tomando novamente. Não, vamos deixar de comer massa, tirar carboidrato, mas é muito difícil mesmo. A orientação ajudou então? Com certeza, a orientação da nutricionista foi essencial para mim. E para saber o que faz a cabeça de homens e mulheres quando o assunto é cirurgia plástica, a gente veio até as ruas da capital para ouvir esse público. Será que todo mundo já teve ou tem algum desejo de mudar algum detalhe no corpo? Se a senhora tivesse que mudar, pudesse mudar alguma coisa no seu corpo, a senhora mudaria o quê? O rosto. Todo? Não, o rosto. O quê, por exemplo? Ah, sim, todinho. Ui, tem muita coisa para mudar, né? Olha a minha idade. Fazer uma lipo. O que falta? Dinheiro. Se você tivesse R$5.000 e essa cirurgia fosse R$5.000, você usaria para ela ou não? Destinaria para outra coisa? Ah, destinaria para outra coisa. Sempre a gente tem outra coisa mais prioridade, né? Os filhos, outras coisas mais. Você acha que cirurgia plástica vale a pena? Não, não vale, mas o ego fica lá em cima, né? Mas você acha que, no geral, a mulherada é muito vaidosa e não pensa assim? É verdade, a mulher é muito vaidosa, não pensa assim mesmo, não. A maioria não, né? A maioria. No momento eu não mudaria nada, certo? Porque assim eu me acho perfeita, porque foi Deus que me deu esse corpo, certo? Que muitas pessoas não têm essa possibilidade de andar, ver, ouvir. Então assim, eu, mesmo que tivesse dinheiro de sobra, ou condições também, eu não mudaria. Se você pudesse mudar alguma coisa no seu corpo, o que você mudaria? Estou precisando perder um pouquinho a barriga, voltar à atividade física, né? Cirurgia não? Não, cirurgia no momento não, porque o meu corpo com atividade ele não chegaria a fazer cirurgia. Eu não tô um pouco acima do peso. Eu mudaria tudo. Você se acha muito vaidosa? Muito vaidosa. Toda mulher? Mulher brasileira é vaidosa, é isso aí. Mas teria alguma prioridade no corpo? Queria tirar daqui, ó. Muito bom. É muita informação. Eu tô muito satisfeita com o meu corpo. Que legal, muito bom. Nada vai mudar, não. Nada, nenhuma cirurgia? Não, nada. Em algum momento, a cirurgia foi prioridade para a senhora? Assim, pensei, vou mudar meu nariz, queria fazer uma lipo, mas não tenho dinheiro. Não, nunca pensei nisso, não. Você acha que a senhora foge a uma regra, assim, toda mulher é vaidosa? Sim, viu? Porque a maioria sempre quer fazer alguma coisa. Doutor, a primeira pergunta é se é preciso avaliar se a cirurgia plástica ela tem a ver com a vaidade exacerbada ou só com o desejo mesmo de mudar alguma coisa, algum detalhe no corpo. Na avaliação pré-operatória do paciente, a gente leva em consideração o quadro clínico do paciente como um todo, para ver as condições clínicas desse paciente ser submetido a um procedimento cirúrgico e tenta avaliar também o quanto essa cirurgia vai interferir na qualidade de vida dele, para descartar aqueles pacientes que têm alguma alteração patológica de imagem, algum distúrbio de imagem, que está levando esse paciente a uma cirurgia exagerada. Cirurgia, por ser estética, por ser vaidade, não é nenhum pecado. Tá? O paciente pode querer melhorar a sua imagem por vaidade. O que a gente tem que saber diferenciar muito bem é a vaidade normal da vaidade patológica. Tá gostando dessa retrospectiva que a gente preparou para você? Pois não sai daí que no próximo bloco tem mais. A gente faz uma pausa e na volta fala sobre a decisão da justiça que deu no que falar, a liberação da cura gay e o discurso de ódio na internet. Intolerância ou liberdade de expressão? A gente também fala sobre isso. Não sai daí. Pode falar, pode chamar. Cultura, Saúde, mobilidade, justiça, segurança, trabalho, respeito, educação, sustentabilidade,
Queremos escutar você e fazer mais pela nossa cidade. É eficiência, transparência e compromisso. É a Casa do Povo. Câmara Municipal de João Pessoa. O lugar para a sua voz falar mais alto. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Nunca se falou tanto em liberdade de expressão como nos últimos anos, não é mesmo? Principalmente nas redes sociais. Mas qual seria o limite para essa liberdade? E a cura gay? Você acredita? Vamos rever então o que dizem os especialistas sobre esses assuntos. A liminar do juiz federal Valdemar Cláudio de Carvalho, que determinou que o Conselho Federal de Psicologia não deve impedir psicólogos de oferecer tratamento sobre orientação sexual, causou espanto em muita gente e gerou repercussão em todo o país. Na parte legal, nunca houve a proibição. Inclusive, eu conversei com diversos outros psicólogos e eles sempre disseram, eu sempre recebi héteros, homos, bissexuais, e o tratamento, se é que a gente pode chamar de tratamento, a psicoterapia, ela vai no sentido de você entender esses questionamentos e de como você vai tratar com isso, mas não de reorientar, porque aí a gente entra na etimologia da palavra. Quando eu vou reorientar, eu vou corrigir, eu vou realinhar. Como eu vou realinhar algo que ele não tem um padrão? O padrão é a heterossexualidade? É um questionamento que a gente tem que fazer. Então, não é. Se a OMS diz que não é doença há mais de 20 anos, então não tem o que eu reorientar, tem o que eu acolher, tem o que eu possa dar de conhecimento a essa pessoa para que ela enfrente essa situação de dor que ela está vivendo por conta da sua sexualidade, que não é recebida pelos demais. Ir a um consultório não significa que você
será hétero ou será homo ou vice-versa, tá? Ou deixar de ser um ou outro. Eu acho que esse questionamento e essa busca prima mais por um critério de uma sociedade extremamente homofóbica, ainda patriarcal, monolítica, sobre suas crenças, sobre uma estrutura de pensamento bem determinista, bem unilateral, e esquece que todo um processo da própria dinâmica da sociedade, ela funciona sob duas perspectivas, via de mão dupla. O que tu acha da cura gay? Não, acho que não existe tratamento. Acho que depende de uma escolha, ele escolheu ser assim, então é a opinião dele. Mas eu tenho uma opinião totalmente diferente para isso, então eu prefiro não responder. Não é doença? Não é doença. Claro que não. Se nasce homem é homem, se nasce mulher é mulher. Aí cada um vai decorrer com o crescimento, vai saber, né, o que é realmente. É um absurdo. Não tem lógica ser a doença. Entendeu? Doente é quem está dizendo que os homossexuais são doentes. Essa pessoa assim que diz que os homossexuais são doentes está precisando de tratamento. Eu acho que não é doença. Porque se uma pessoa ela apanha na rua, ela é discriminada e mesmo assim ela não vira homem, então acho que ela não vai. Isso não é uma doença. Você já nasce gay, né? Não existe cura gay, não é doença. Eu não tenho ninguém na família, mas tenho um amigo e tenho amigo dos meus filhos e das minhas filhas que eu respeito. E para mim é um ser humano normal, entendeu? O caminho é liberdade de expressão. Para a gente começar essa discussão sobre ódio nas redes sociais, esse discurso de ódio nas redes sociais, tudo começa pela liberdade? Qual seria o limite para essa liberdade de expressão? As pessoas confundem muito a ideia de liberdade achando que liberdade é fazer tudo aquilo que eu quero, tudo que me dá vontade, né? A liberdade, claro que ela tem limite, quando você estuda, por exemplo, os filósofos contratualistas, onde eles falam que existe uma passagem do estado de natureza para o estado civil. E em troca de uma segurança, eu prefiro que a minha liberdade ela seja limitada. Um outro filósofo também alemão chamado Kant, ele dizia que liberdade é respeitar as leis da sociedade em que eu vivo. As pessoas não têm responsabilidade hoje com o que colocam na internet justamente por essa liberdade? Está aí para todo mundo? Isso também é retomado em Sartre, que ele fala que ser livre é ser responsável. E ser responsável significa ser responsável pelos seus atos. Quando uma pessoa publica algo, muitas vezes ela não pensa na consequência disso. Então ela joga no mundo virtual e muitas vezes interessa mais para ela uma quantidade de likes, de curtida que vai ter com aquela publicação e simplesmente o discurso ele fica vazio. A gente parte do princípio que uma rede social, ela simplesmente é uma ferramenta, é um meio para representar o real. Então, o que acontece na sociedade, de fato, geralmente ela é representada na rede social, através de escrita, através de vídeo, de audiovisual, né? Isso, só que as pessoas não têm como o professor falou, a noção da responsabilidade, né? Essa noção de que o que está dito, o que está escrito ali, vai ser visto por uma multidão. Então, essa falta de responsabilidade, às vezes, junto com a falta de conhecimento do alcance mundial da rede de computadores, faz com que você se ache anônimo. Eu fui às ruas para conversar com as pessoas e saber como é que elas enxergam essa questão da liberdade de expressão nas redes sociais, desse discurso de ódio que está se disseminando aí nas redes sociais aqui no Brasil. Vamos ver. A internet é um mundo sem lei, né? Então você faz o que você quer e eu tenho medo da discriminação, principalmente. Eu acredito que cada um tem uma sua opinião, mas a gente deve respeitar a opinião dos outros também, as escolhas dos outros. Eu acho assim que as pessoas deveriam respeitar as opiniões diversas, até porque hoje nós temos muitas diversidades sexuais, entendeu? De opiniões, e o respeito mútuo é que é mais importante. E para encerrar esta edição, a gente vai relembrar a história de Lu Meirelles, uma jogadora de futebol que foi convocada recentemente para a seleção brasileira de futebol feminino. E é um orgulho para todos nós. Lu já foi artilheira do Botafogo em 2015 e 2016, quando também foi campeã estadual. Lu, prazer ter você aqui no Canal Aberto, seja muito bem-vinda. Obrigada, o prazer é todo meu. Na verdade, a minha história no futebol, no esporte, não começa aqui, né? Começa lá em Cruz do Espírito Santo, onde eu comecei a jogar futsal com o professor Ninho. E assim, de lá
de lá para cá, teve uma caminhada muito longa, onde tiveram muitas dificuldades. Lu, a maioria dos meninos sonha em ser um dia jogador de futebol. A gente escuta isso o tempo todo, né? Mas no caso de uma menina, como é que é dizer para todo mundo que gosta de futebol? Olha, são poucas, né? Pelo menos na minha época era muito pouca, hoje tem muito mais. O projeto Belas Meninas do Botafogo está aí para mostrar isso, mas antes era muito poucas. Tão tal que da minha vizinhança inteira, que eu morava na zona rural, tinha apenas uma menina, então o resto era tudo menino. E a gente jogava lá mesmo no interior, no sítio, até que passamos a jogar na cidade, nesse projeto social que eu falei anteriormente. Então, assim, é complicado, porque no início ninguém lhe dá importância. A gente, claro, foi até uma academia onde a Lu é personal trainer lá, já há um bom tempo, né? Uns 4 anos. E além de ser um talento aqui no campo, Lu também se revela um talento lá na academia. Vamos ver essa reportagem que está bem interessante. Quando não está nos gramados, é aqui, nesta academia, que Lu Meirelles se revela um outro talento. Assim como tem a minha paixão pela bola, pelo futebol, eu também sou apaixonada pela minha profissão. Então, assim, graças a Deus eu tenho alunos maravilhosos que me faz amar cada dia a minha profissão. Tanto na academia que eu trabalho, quanto com os alunos de personal, que assim, nem sempre é nas academias, muitas vezes é no prédio das pessoas e tal. Formada em Educação Física há 4 anos, ela divide os gramados com as aulas na academia, uma forma de garantir o sustento, já que por enquanto do futebol não dá para viver. Hoje eu treino, hoje eu acordo, eu vou dormir pensando, eu vou me condicionar, eu vou estar em alto nível porque eu quero viver de futebol. Eu quero ser convocada para a seleção, para um jogo oficial, de novo. Eu quero, quem sabe, jogar fora do país. Eu quero viver de futebol. Lu, vamos falar de seleção brasileira? Você foi convocada em agosto desse ano, passou por uma série de treinos lá na Granja Comari, junto com outras convocadas. Como é que foi no dia que você recebeu esse convite, essa convocação? Num certo dia à noite, eu estava jantando, a minha treinadora manda uma mensagem dizendo: Lu, vai sair a convocação do Nordeste e talvez você esteja na lista. Eu já fiquei aquela coisa, aquela euforia, aquela alegria, mas eu me contive, eu falei, não, vou esperar a oficialização para poder comemorar. Então, assim, passou-se uns 2 dias e, de fato, a Gleide me encontrou e falou que fui convocada. Você não assim, estava na lista. Foi uma explosão de felicidade, foi muito bacana, porque era algo que eu sempre esperava, que eu sempre esperei, na verdade. Eu sempre treinei, sempre passei os meus dias de treino, de jogos, pensando, caramba, vou jogar bem, vou treinar bem, vou focar, porque a partir daqui eu posso sim ter uma vaga na seleção. E o momento lá na Granja foi incrível. Estar lá no centro de treinamento da seleção brasileira é maravilhoso. É lá onde treina a seleção masculina, é lá onde treina a seleção feminina, é lá onde treina as categorias sub-17, sub-15. Então lá é a casa da seleção. E eu estive lá durante uma semana representando o meu estado, representando a minha cidade. É isso, Câmara Aberta vai ficando por aqui, mas eu espero você no próximo ano com novos programas e novos temas que serão discutidos aqui com a sua ajuda. Até lá!